Olá pessoal, regressando aqui ao canal para trazer uma notícia interessante, um julgamento do STF. O Supremo Tribunal Federal valida a concessão do auxílio por incapacidade temporária sem a necessidade de perícia médica presencial. Para o plenário, a norma reduz o impacto da pandemia do Covid-19 sobre a renda dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma que autoriza o INSS a conceder até 31 de 12 de 2021 o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ou seja, o auxílio-doença, mediante a mera apresentação de um atestado médico e documentos complementares que comprovem a doença do segurado requerente, sem o exame presencial pelos peritos médicos federais. Essa decisão foi unânime e ela foi tomada no plenário virtual na sessão que encerrou agora na segunda-feira, dia 22 de novembro, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM 6928. O plenário seguiu o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que afirmou que a norma concretiza o direito fundamental à previdência social do segurado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual e contribui para a eficiência da prestação do serviço público, reduzindo o impacto da pandemia Covid-19 sobre a renda dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Decisão elementar, né? Em tempos de pandemia, é notório que as dificuldades de se realizar uma perícia médica, né? Especialmente pelas filas aí que a gente conhece do INSS. Hoje são 2 milhões de requerimentos aí na fila do INSS, a dificuldade para se agendar uma perícia, né? Essa controvérsia surgiu com a Lei 14.131, fruto da conversão da medida provisória 1006 de 2020, que foi editada como uma medida de auxílio financeiro para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, ao permitir o aumento da margem de crédito consignado dos titulares de benefício de aposentadoria e pensão durante o período da pandemia. E aí, dentro dessa lei 14.131, da medida provisória, essa previsão da dispensa da perícia estava lá no artigo 6º da lei, que foi questionada na ação direta de inconstitucionalidade pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, com o argumento de que ela teria sido inserida por meio de emenda parlamentar e trataria de uma matéria estranha ao teor original da medida provisória. Para a relatora, a ministra Carmen Lúcia, contudo, a emenda parlamentar da qual resultou esse dispositivo não se dissocia do tema originário nem da finalidade determinante da medida provisória. A ministra lembrou que as agências do INSS ficaram fechadas de março a setembro de 2020 em decorrência da pandemia, fato que acarretou um prejuízo para a parcela significativa da população que depende dos benefícios previdenciários do INSS para os que necessitam do auxílio-doença, cuja concessão depende fundamentalmente dessa perícia médica, né? E nesses tempos de pandemia, obviamente, um laudo médico e documentos complementares são suficientes para autorizar a concessão de um benefício tão fundamental, né? De acordo com a ministra, a obrigatoriedade da realização de perícias como instrumento para evitar fraudes ao sistema de seguridade social estará prevista em leis e atos normativos infraconstitucionais. Portanto, eventuais fraudes ocorridas em razão da sistemática estabelecida pela
norma em questão, ou seja, a Lei 14.131, devem ser resolvidas pelos instrumentos de investigação e jurisdição ordinária. Ou seja, o INSS pode revisar a posteriori a concessão desses benefícios, agendando uma perícia, solicitando comparecimento dos segurados às agências. A ministra registrou ainda a portaria conjunta do Ministério da Economia e do INSS 32/2021, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que estabelece hipóteses de dispensa da perícia presencial e preserva a competência e autonomia do perito, que pode concluir após a análise dos documentos pelo atendimento ou não dos pressupostos para concessão do auxílio por incapacidade temporária. Outro argumento que foi refutado pela relatora foi o de que haveria aumento de despesas. Segundo a ministra, isso não ocorre porque a norma não estende as hipóteses de auxílio-doença e não coloca em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Aqui é bastante evidente, a ministra deixa claro ainda que não há nessa legislação uma previsão de que alarga as hipóteses de concessão do auxílio-doença. As previsões do auxílio-doença estão lá, definidas na Lei 82/13, artigo 51 e seguintes. O que há aqui é apenas uma sistemática excepcional que vigora durante a pandemia, tanto que a decisão da ministra é bem clara, é até 31 de dezembro de 2021, está bem clara na Lei 14.131, então a ministra referenda essa previsão legal, da constitucionalidade dessa previsão legal, a importância desse diploma legal para a proteção dos segurados do INSS. Então, é uma decisão que merece nosso aplauso e, assim, merece um registro final. Essas ações dessa Associação Nacional de Peritos Médicos Federais, sempre tentando defender um corporativismo, né, dos peritos médicos do INSS e litigando aí contra os segurados do INSS. Então merece o nosso repúdio também, ao final desse comentário aí, essa atitude nada louvável aí da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. Então, é isso, pessoal. Então, uma notícia interessante, reputei interessante trazer o conhecimento de vocês aí. Quem gostou do vídeo, eu vou pedir que deixe a sua curtida aí para prestigiar, né, o canal. Se inscrevam também, ativem o sininho de notificações. A gente sempre procura trazer diariamente vídeos aqui no canal, trazendo comentários, trazendo notícias. Geralmente os vídeos são postados às 19 horas. Então vamos pedir a sua inscrição, que ative o sininho e que permaneça aí acompanhando a programação aqui do canal. Satisfação estar com vocês, pessoal. Até a próxima oportunidade.